Fala, turma. Bom, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, me chamo Alex Alves, sou advogado, proprietário de autoescolas e especialista em direito de trânsito e gestão, tá? Então eu vou trazer para vocês nesse vídeo um tema muito relevante atualmente, principalmente na Justiça do Trabalho, que é o adicional de insalubridade, tá? Tô vendo acontecer bastante nas autoescolas também, alguns pedidos, então eu queria falar com vocês sobre esse tema de forma detalhada. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já aproveita, se inscreve, né, ativa o sininho das notificações para que você receba meus vídeos, tá? E também, de alguma forma, me ajude a divulgar, né, esses vídeos e essa informação para o maior número de pessoas possíveis, tá? Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que esse tema é um tema um tanto complexo, eu vou tentar simplificar, mas ele é complexo, tanto que é necessário que haja uma perícia para que se verifique as condições, né, daquele local de trabalho e, de acordo com as condições da exposição, se quantifique o valor do adicional. Então, os próprios peritos têm ali uma certa complexidade no seu trabalho para que ele determine isso. Então, não é tão simples assim de simplesmente falar, olha, eu trabalho, faço tal serviço, tem 40% de adicional de insalubridade. Não é bem assim, tá? Então fica comigo até o final que você vai entender muito bem sobre isso. Então vamos lá. Mas o que é, né, esse tal adicional de insalubridade, né? O adicional de insalubridade, ele é pago quando o trabalhador ele fica exposto a agentes nocivos à sua saúde, tá? Como produtos químicos, por exemplo, ambientes contaminados, tá? Ou seja, se o seu trabalho coloca em risco a sua saúde, se a sua saúde está em risco, aí, nesse caso, ele pode ter direito a esse adicional de insalubridade, pela exposição e o risco que aqueles agentes trazem para a saúde do trabalhador, tá? E esse adicional, ele é calculado de acordo com o grau de exposição, tá? O grau de exposição que aquele trabalhador fica durante a sua jornada de trabalho. Então, ele pode ser uma exposição mínima, 10% do salário mínimo, uma exposição média, 20%, uma exposição mais severa, máxima, que seria, então, 40% do salário mínimo. Tá? Entender que grau que esse trabalhador está é uma tarefa extremamente complexa e precisa de uma análise extremamente detalhada, que é feita pelo perito. Na Justiça do Trabalho, né, os juízes, eles nomeiam ali um perito que vai fazer esse estudo para verificar o grau de exposição e de risco que esse trabalhador ele fica. E se há realmente uma exposição excessiva e se há realmente uma exposição contínua desses agentes nocivos, tá? É óbvio que algumas profissões, algumas funções, elas, por sua natureza, já denotam ali que aqueles trabalhadores têm direito à insalubridade, o adicional de insalubridade, principalmente pela atividade que ele está exercendo. Por exemplo, aqueles colaboradores, aquelas empresas que têm colaboradores que manipulam produtos químicos, né? Eles manipulam produtos químicos durante a sua jornada de trabalho. Eles estão expostos diariamente a esses produtos, né? Então, a esses agentes nocivos, melhor dizendo. Então, com certeza, eles terão ali adicional de insalubridade. Aqueles que trabalham em ambientes hospitalares, que manipulam ali muitas vezes aqueles restos, né, aqueles resíduos de materiais hospitalares, aqueles que mexem com materiais biológicos, tá bom? Nesse caso, a empresa mesmo fornecendo o equipamento de proteção individual, aquele que a gente chama de EPI, né? Além de fornecer em boas condições, que é obrigatório, e todos os equipamentos necessários, a insalubridade, se for neutralizado todos os efeitos, ela pode inclusive ser neutralizada também. Então, se há uma exposição, mas os equipamentos obrigatórios, né, os equipamentos de proteção individual, eles anulam completamente aqueles agentes nocivos à saúde do trabalhador, a insalubridade nesse caso também não vai ser caracterizada, porque o equipamento que esses trabalhadores estão utilizando estão neutralizando esses agentes nocivos. Veja como é tão complexa a questão. Nesse assunto ainda, eu tive um caso, certa vez, onde o colaborador solicitou o adicional de insalubridade pelo fato dele trabalhar em um local onde tinha muito barulho, tá? Era uma empresa onde eles cortavam pedras, cortavam materiais ali o dia todo, então ficava aquele ruído muito alto o dia todo. No entanto, a empresa fornecia protetores auriculares e fones de ouvido para esses trabalhadores. Então, eles utilizavam um protetor auricular
pequeno e um fone de ouvido por cima do protetor auricular, tá? Isso anulava completamente aqueles sons, aqueles ruídos durante todo o dia. Então, desde que esse trabalhador utilizasse o EPI de forma correta, ele não teria problema algum, tá? É óbvio que a empresa tem que fiscalizar a utilização do EPI, tá? Então, como esse trabalhador ele utilizava, havia uma fiscalização, ou seja, o EPI foi entregue, havia uma fiscalização do uso do EPI, e esse trabalhador estava usando durante todo o trabalho, não teve nenhum problema auditivo em decorrência dessa relação de trabalho, mesmo ele tendo solicitado o reconhecimento da insalubridade no processo dele, ele não ganhou, né? Foi indeferido esse adicional de insalubridade, tendo em vista que a empresa anulou os efeitos nocivos daquele ruído. Veja como é importante você conhecer aquele problema, aquele agente nocivo, tá? E você anular com um EPI. Então, isso é muito importante que a empresa tenha aquele planejamento, aquele documento da medicina do trabalho, onde demonstra para ela os riscos. Exemplo, sei lá, se ele fica exposto muito tempo ao sol, forneça o protetor solar, né, para que evite essa exposição sem uma proteção. Tudo isso vai fazer com que essa insalubridade seja diminuída, né, o grau seja diminuído ou até mesmo reduzido, como eu mostrei para vocês aí, como eu citei no exemplo desse trabalhador dessa empresa aí que cortava pedras. Bom, então é importante que você, empregador, né, fique de olho nesses EPIs, né? Se você tem a obrigação de fornecer EPIs, fique de olho. Veja se ele está dentro da validade, se ele está em bom estado de conservação, se for o caso de uma luva, de um avental, enfim, é essencial para que você proteja a saúde do trabalhador no ambiente de trabalho. Nesse caso, não havendo falhas no equipamento, com toda certeza ele não terá direito à insalubridade. Já se você deixar uma falha nesse equipamento ou realmente não forneça equipamento e tenha agentes nocivos que exponham esse trabalhador, muito provavelmente você será condenado, de acordo com o grau que o perito irá analisar, ao pagamento do adicional de insalubridade para esses trabalhadores, tá? Bom, e aí? Gostaram do conteúdo? Bom, procurei trazer esse assunto de forma leve, de forma simples, de forma tranquila, tá? Espero que todos vocês tenham entendido. Deixe seu comentário se restou aí alguma dúvida. Também encaminhe esse vídeo para as pessoas que precisam desse conhecimento, tá? Já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. E também me siga lá no Instagram, alexalves.adv. Lá eu trago mais informações, ali é uma questão mais diária, né? É bom porque você vai acompanhar assuntos atuais, coisas que acontecem no nosso dia a dia, principalmente se você trabalha na área de autoescolas, eu trago muito conteúdo lá. Então, me segue no Instagram, deixa seu comentário, seu like, se inscreve no canal e até a próxima.